Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre uma das curas de Jesus, relatado no Evangelho de João, e no final do episódio darei a resposta à pergunta 841. João relata uma das muitas curas feitas por Jesus, a de um homem que ficou paralítico durante 38 anos, no capítulo 5 do seu Evangelho. Quando o Senhor realizou essa cura, ele mandou que o homem pegasse seu leito e andasse. O homem curado foi obediente. O que deveria ter sido um dia de alegria e uma oportunidade para a salvação das pessoas próximas, se tornou um dia de conflito, quando alguns dos líderes dos judeus perceberam que esse homem estava carregando sua cama no sábado. Os detalhes desse trecho envolvem várias questões para entender exatamente o que aconteceu. Uma aplicação rígida da lei dos judeus poderia chegar à conclusão de alguma violação por parte desse homem, conforme o que observamos, por exemplo, em Jeremias capítulo 17. Por outro lado, as Escrituras afirmam que Jesus, sendo judeu, nunca pecou, como diz 1 Pedro 2, versículo 22. Em outras ocasiões, ele mostrou que os próprios líderes religiosos entendiam exceções em casos excepcionais e que agiam de uma maneira errada ao criticar pessoas como este homem. Encontramos exemplos dessas conversas em Lucas 13 e Lucas 14. Jesus entendia perfeitamente a intenção do sábado e aplicava corretamente a lei, mesmo quando os líderes hipócritas o condenavam. Como em muitas outras situações, o conflito naquele dia foi entre as tradições dos homens e a vontade de Deus. Mateus capítulo 15 relata outro caso desse conflito. O homem curado não entrou em discussões rabínicas sobre os detalhes da lei, as tradições dos antepassados ou as aplicações corretas em casos especiais. Para ele, a questão era bem mais simples. Ele respondeu às críticas dos líderes com uma simples e importante afirmação. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. João capítulo 5, versículo 11. Vamos considerar algumas implicações dessa resposta sábia do homem. Primeiro, o milagre confirmou a autoridade da palavra falada. O homem que passou anos sem poder se locomover, aguardando um milagre na sua vida, não teria estudado profundos detalhes da lei do Antigo Testamento, e muito menos as inúmeras regras e tradições acrescentadas pelos teólogos dos judeus. Mas qualquer pessoa com um pouco de entendimento das obras históricas de Deus entenderia o significado de milagres. As novas revelações divinas dadas a Moisés foram acompanhadas por sinais sobrenaturais. As novas mensagens reveladas por Deus aos profetas Elias e Eliseu foram confirmadas por milagres inéditos. Com essa base histórica, as pessoas comuns entendiam facilmente que os milagres de Jesus acompanhavam a nova doutrina que ele trouxe ao mundo. Até falaram isso em Marcos capítulo 1, versículos 25 a 27. Foi com exatamente esse mesmo intuito de confirmar a palavra que ele passou o poder para seus apóstolos e alguns outros a realizarem sinais milagrosos. Isso encontramos em Marcos 16, 2 Coríntios 12, Hebreus 2 e outros textos. Segunda coisa que observamos aqui é que a autoridade de Jesus é maior do que a autoridade dos líderes religiosos. A tendência dos homens em posições de liderança religiosa é de exaltar suas próprias palavras, baseadas em conclusões de suas tradições humanas, acima do próprio Senhor. Autoridades judaicas deram mais peso às tradições dos homens do que à palavra de Deus.
Entre católicos, a palavra do Papa e as tradições da Igreja pesam mais do que as Escrituras. Evangélicos frequentemente valorizam as decisões das suas denominações ou as declarações dos seus pastores acima da palavra que Deus revelou. Jesus perguntou aos judeus e pergunta por meio das Escrituras aos religiosos atuais: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mateus 15, versículo 3. Quando ele olhou para as doutrinas e instituições religiosas erigidas por homens, Cristo avisou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, versículo 13. Terceiro fato que observamos aqui: obediência aos homens seria desobediência a Jesus. Deus nos ensina a obedecer às autoridades humanas na família, na igreja, no serviço e no governo. Mas quando a autoridade humana entra em conflito com as ordens divinas, é preciso seguir o ensinamento dos apóstolos, que falaram em Atos 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se o homem curado tivesse obedecido aos homens, ele teria desobedecido a Jesus. Da mesma forma, devemos rejeitar a justificativa comum de pessoas que desobedecem a palavra do Senhor para serem submissas a pastores, padres ou outras autoridades. Pessoas que ensinam suas doutrinas e defendem as tradições das suas igrejas e religiões. Nós devemos obedecer àquele que nos cura do pecado e nos livra da morte. Pergunta 841. Verdadeiro ou falso? De acordo com Colossenses 3, os maridos devem ser amargos com suas esposas para manterem a autoridade no lar. Eu espero que todos tenham acertado a resposta. Esta afirmação é completamente falsa. Diz Colossenses 3, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Resposta certa. Falso. Pergunta 842. Para qual país José foi levado após ser vendido por seus irmãos? Alternativas: A. Babilônia, B. Egito, C. Assíria ou D. Filístia. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Os religiosos têm suas tradições, suas interpretações, suas regras e sempre devemos colocar a vontade de Jesus Cristo e a palavra do nosso Senhor acima de qualquer coisa que vem dos homens. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.